Rodrigo Orengo com a gente para falar a respeito de um assunto palpitante no Supremo Tribunal Federal, uma cartilha, um código de conduta. E o ministro Edson Fachin Orengo busca apoio justamente de outros ministros do Supremo para esse código de conduta. A proposta deve ser definida no plenário. Diga, Orengo, bom dia para você. Muito bom dia, Fábio, Sheila Carla, bom dia a todos. Esse é o principal tema hoje no Supremo Tribunal Federal, em meio ao recesso, é uma discussão de um código de conduta para os ministros que eles devem seguir em função de constrangimentos, em função de desgastes que abalam a imagem do Supremo Tribunal Federal. Por isso que Edson Fachin saiu das férias, voltou a Brasília, antes mesmo do fim do recesso, para se encontrar com ministros. Ontem, por exemplo, teve um encontro lá em São Luís do Maranhão, pegou um avião daqui de Brasília até São Luís para conversar com o Flávio Dino sobre esse assunto e vem conversando com outros ministros. Agora, Fábio, por que precisa ter um código de conduta? Se já tem uma legislação, se já tem um regimento, e tem uma questão de bom senso. Precisa ter a avaliação de ministros justamente em função desses constrangimentos. Por exemplo, uso de jatinho, né? Aceitar convite para jatinho e viagens, né? Com pessoas que têm interesses no Supremo Tribunal Federal. Isso faz sentido? Bom, isso estaria lá nesse código de conduta. Vamos lembrar o caso recente, com uma viagem do relator do caso do Banco Master para a final da Libertadores, e nesse jatinho estava lá um advogado que defende pessoa que está investigada no caso do Banco Master, né? Então faz sentido ter essa proximidade, isso vai estar lá nessa discussão, né? Outra questão, o festival de eventos, de palestras, né, com patrocínios promovidos por empresas que têm interesse lá, ou escritórios que têm interesse em ações no Supremo Tribunal Federal, né? Aqueles seminários em resorts, seminários fora do Brasil, que são muitas vezes financiados por escritórios ou empresas que têm casos lá no Supremo Tribunal Federal. Isso estaria também nesse código de conduta, né? Algum tipo de restrição. Tem outros pontos que têm mais dificuldade de avanço. Por exemplo, é muito comum, é impressionante, famílias de familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal, advogados, e advogados com casos no Supremo Tribunal Federal. Muitas pessoas procuram, inclusive, escritórios com familiares de ministros do Supremo para ingressar ou solicitar apoio lá em ações no Supremo Tribunal Federal. Já há no regimento, por exemplo, o ministro não pode atuar quando tem um parente justamente como advogado em um dos casos. O ministro precisa se julgar impedido. E esse outro ponto, Fábio, a gente estava falando aqui sobre aquelas ações de parlamentares que chegaram à Procuradoria-Geral da República, da PGR, pedindo afastamento de ministros de casos. Mas, em última análise, quem define isso é o próprio Supremo Tribunal Federal, é o próprio ministro. Então, ele precisa se julgar impedido, né? Porque nunca na história do Supremo teve uma decisão do plenário para afastar algum ministro, porque há constrangimento, há um problema interno ali de relação entre os ministros, ninguém quer ter esse constrangimento de afastar um colega do caso, por isso a ideia seria colocar na prática bem claro o que pode e o que não pode nesse código de conduta. Bom, esse código está sendo analisado, já tem apoio aí de uma parcela significativa dos ministros do Supremo, está sendo debatido quais pontos devem entrar, e isso deve ir para votação no plenário, numa sessão, inclusive uma sessão aberta, e aí a gente vai ver uma discussão pública entre os ministros de como eles devem se portar, de como eles devem agir, porque realmente há um constrangimento e há um desconforto interno aqui no Supremo Tribunal Federal. E olha, a cada dia que passa, Orengo, surgem novas informações ou notícias que pioram a situação do ministro Dias Toffoli do ponto de vista da transparência, do ponto de vista de ele insistir em permanecer à frente desse caso do Banco Master sem se declarar impedido de estar à frente. Estou lendo nesse momento reportagem exclusiva do Metrópolis e uma bela de uma reportagem realizada por eles, na coluna da Andresa Matais, dizendo o seguinte: Resort Itaiaiá, erguido em Ribeirão Claro, no Paraná, pela família do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, abriga um cassino. O estabelecimento está no centro do escândalo que lançou desconfiança sobre a atuação de Toffoli no caso do Banco Master. O que fez a reportagem do Metrópolis se hospedou neste hotel.
E informam, o cassino tem entre seus atrativos máquinas eletrônicas de apostas e mesas de jogos de carteado. É possível jogar blackjack, modalidade de aposta com cartas proibida no Brasil. E todos os jogos são valendo dinheiro. E segue a reportagem dizendo o seguinte: o local é conhecido como o Resort do Toffoli, pelos funcionários. Embora não haja registros oficiais, nos documentos oficiais, o nome do ministro. O nome não consta lá, mas os funcionários tratam Dias Toffoli como o proprietário. No fim do ano passado, o Toffoli fechou esse resort para uma festa destinada a familiares e convidados. E na ocasião, isso aqui já tinha saído, o estabelecimento já havia sido vendido por 2 irmãos e um primo do ministro a um advogado da JIF, a gigante frigorífica do Joesley e do Wesley Batista. E antes disso, as ações do hotel foram adquiridas por um fundo, aí, que tinha como investidor Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, do Banco Master. Perdão. Então, fica cada vez mais nebuloso, e agora com mais essa reportagem, que o ministro Dias Toffoli não venha a público dar explicações e que se mantenha à frente como relator desse caso no Supremo Tribunal Federal de investigação envolvendo o Banco Master. Certamente Toffoli também terá de dar explicações a respeito deste resort, que é o Resort Taiaiá, construído pela família do ministro, e embora o nome dele não conste dos documentos oficiais, todo mundo lá conhece como o ministro é o proprietário. E agora com essas informações aqui de jogatina por lá, hein, Orengo? Certamente é mais um assunto que vai render hoje em Brasília. Com certeza, vai render, Sheila. E uma grande pergunta que fica é o seguinte: o ministro ele pode ser afastado? Bom, tecnicamente, há caminhos para isso. Mas a tradição do Supremo mostra que o Supremo simplesmente não define, não decide sobre isso, né, sobre afastamento de colegas. Sempre cabe ao próprio ministro se julgar impedido e ele mesmo se afastar. Essas 4 ações que chegaram à Procuradoria-Geral da República, apresentadas por um senador e 3 deputados parlamentares de oposição, elas vão ser analisadas tecnicamente, mas também não há uma expectativa aqui em Brasília de que a Procuradoria-Geral da República, a PGR, solicite o afastamento, porque também isso não costuma acontecer. Então, o que a gente está falando, Sheila, no Supremo Tribunal Federal é algo sem precedentes. E por isso o ministro Edson Fachin quer avançar com esse código de conduta, para ter mais clareza, para deixar mais claro o que pode e o que não pode nesses casos. Muito bem, Orengo, tendo qualquer novidade, você volta a conversar com a gente, nossa equipe em Brasília também mobilizada. Bom trabalho por aí, até mais.